Então vamos lá para a nossa aula de hoje, depois dessa introdução e esse passeio aí pelo Hangdale, que eu mostrei para vocês o que vocês estão perdendo se não baixarem esse livro para estudar. Como sempre, aqueles endereços, né? E aí somam-se a esses endereços os endereços que eu passei para vocês aí para buscar nesses livros. Hoje a gente vai falar de neurotransmissão. Porque depois dessa revisão toda, de farmacocinética e farmacodinâmica, está na hora de chegar no nosso core, né? Core business. Uma palavra que tinha na apresentação de ontem da fitoterapia, né? O carro-chefe. A gente vai falar da base anatômica versus a base química da neurotransmissão e os princípios da neurotransmissão química. Eu quero que, a partir de agora, nós possamos entender as origens dos transtornos psicológicos. No final dessa aula, eu espero mostrar para vocês e conseguir convencê-los de que medicamento não é cura para os problemas psicológicos. Aquele Rivotril, clonazepam, os medicamentos para insônia, eles não são a cura. Eles simplesmente atenuam os sintomas na melhor parte das vezes, né? Na maior parte das vezes em que são empregados com eficiência. Em outra parte considerável das vezes em que são utilizados, eles podem piorar o quadro do paciente. O uso cronológico desses fármacos traz problemas para o cérebro, para o sistema nervoso central. Então, são medicamentos cujo uso não deve ser encorajado. A gente tem que ficar feliz, não é quando o paciente consegue a receita azul, começa a tomar o medicamento e aí controla o que ele está sentindo. Não. A gente tem que ficar feliz quando ele faz o desmame do fármaco e aí volta a viver normalmente, enfrentando os problemas da vida, que existem e sempre existirão. Mas, cada vez mais, paira na sociedade uma questão que é a incapacidade de sentir dor. Agora ninguém mais pode sentir dor, todo mundo é incapaz de sofrer. Todo mundo tem que ficar feliz o tempo todo, carpe diem, né? Aproveita a vida, cada dia como se fosse o último e tal. Não é assim. A gente sofre também. E isso é normal. E tem que superar, normalmente também. Psicofarmacologia pode ser o ramo específico aí dos fármacos que atuam na neurotransmissão. Ela é, em grande parte, a própria história da neurotransmissão química. Por quê? Tudo que a gente consegue fazer diante da tecnologia atual que temos é influenciar essa neurotransmissão química e nada mais. Então a gente parte do pressuposto que serotonina é um neurotransmissor que exprime sensações de felicidade. Então o indivíduo que está enfrentando uma depressão, consequentemente, ele tem pouca serotonina presente nas sinapses. Então, vamos aumentar a concentração de serotonina. É completamente arbitrário. Vários desses fármacos que nós vamos estudar não têm mecanismo de ação descrito. Mas como clinicamente percebeu-se melhora nos quadros clínicos dos pacientes, eles passaram a ser adotados. Estabeleceram-se doses seguras desses fármacos. E aí eles são empregados. E toda prescrição dessa é um teste. É óbvio que, do ponto de vista racional, os primeiros medicamentos que são prescritos para tratar essas doenças psicológicas são os fármacos mais seguros. Tá? Mas eles também, naquele momento, estão sendo um teste para verificar como que aquele indivíduo vai se comportar diante daquele fármaco. Para compreender as ações dos fármacos sobre o cérebro, o impacto das doenças sobre o sistema nervoso central e as consequências dos medicamentos psiquiátricos, é fundamental conhecer bem a linguagem e os princípios da neurotransmissão química. Então, já disse de antemão, como eu quero
tentar convencer vocês de que o fármaco não é a cura, eu preciso explicar para vocês como é que ocorre a neurotransmissão até onde a gente sabe. Ok? O que é, para início de conversa, a neurotransmissão? Pode ser descrita de muitas maneiras, em termos anatômicos, do ponto de vista químico ou eletricamente. Então, no fenômeno neurotransmissão, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Anatomicamente, primeiro, ela acontece entre os neurônios. O sinal elétrico é gerado e transmitido através dos neurotransmissores, lá nas sinapses. E quando todos esses fatores estão atuando em conjunto, esse fenômeno é observado. A base anatômica da neurotransmissão é constituída pelos neurônios e as conexões entre eles. Então, anatomicamente, vamos dizer assim, se a gente for dividir a neurotransmissão, a parte que tem a ver com a anatomia está relacionada, então, com as células em que ela ocorre. Ocorre entre os neurônios e as conexões entre eles. Do ponto de vista químico, existem compostos químicos liberados nessas conexões que ajudam a excitar canais iônicos que criam um impulso elétrico. Então, é a junção desses três fatores. Veja aí na figura à esquerda, eu coloquei um exemplo para vocês de um neurônio. Os neurônios podem se estender por vários centímetros, né? Ou até mesmo metros, se a pessoa for muito alta. E ele é formado pelo quê? Os dendritos, aqui é a célula com seu núcleo, né? O corpo celular do neurônio, ou soma. Ele produz essas invaginações, a célula neuronal tem essas invaginações que são chamadas de dendritos. As invaginações mais prolongadas são chamadas de espinhas dendríticas. E aí, esse fio condutor é chamado de axônio. E lá na extremidade dos axônios, nós temos as terminações axônicas pré-sinápticas. Por que a gente chama isso aqui de pré-sináptico? Porque a sinapse é esse espaço aqui entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Tá? Por isso que aqui está o nome de terminações axônicas pré-sinápticas. Muito bonito o desenho, né, professor? E no real, se a gente abrir a cabeça de um dos alunos e olhar, é mais ou menos assim, ó. Parece que tem um espaço muito grande entre entre um neurônio e o outro, mas não. É um espaço bem pequenininho. Para explicar, a gente desenha, os neurônios que a gente desenha, parece que é um espaço bem grande entre um e outro, né? Entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, mas não. Eles estão bem próximos um do outro. Então, essa aqui, vocês veem aqui com detalhes em roxo, é uma terminação axônica pré-sináptica. E aqui embaixo em azul, a gente tem um dendrito de um neurônio pós-sináptico. O que é isso aqui, essa organela aqui do neurônio? É uma mitocôndria, porque o neurônio, por ser uma célula, ele também precisa produzir energia. Essa energia é utilizada também para sintetizar as enzimas que vão fazer a síntese dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores ficam, então, armazenados aqui nessas vesículas, são essas esferas que a gente vê aqui no terminal axônico. E aí, quando essas vesículas se fundem com a membrana plasmática do terminal axônico pré-sináptico, esses neurotransmissores são liberados aqui na sinapse. Vejam que aqui é uma vesícula liberando o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai se conectar aos seus receptores, que são proteínas, no neurônio pós-sináptico, e assim isso vai desencadear sinais elétricos. Sinais elétricos, professor? Como assim? Vai gerar eletricidade ali do nada, igual a eletricidade que a gente vê quando dá um curto-circuito? Não.
Esses neurotransmissores irão excitar, por exemplo, canais iônicos. E aí a entrada ou saída de íons faz com que surja um impulso elétrico. Vou mostrar isso com mais detalhes para vocês posteriormente, tá? Então, não precisa querer entender isso já de cara. Então aqui nós temos o resumão da sinapse ampliada. A sinapse foi conceitualmente ampliada aqui para mostrar as estruturas especializadas que possibilitam a ocorrência da neurotransmissão química. Os neurotransmissores químicos são armazenados em pequenas vesículas. Então, tudo isso que eu já falei para vocês já está escrito aqui. Prontas para liberação em resposta à descarga do neurônio pré-sináptico. Esse sinal elétrico, ele pode, inclusive, ser desencadeado por um som. Se alguém te der um susto, por exemplo, assim que você chegou na UBM, entrou na sala de aula, o professor te deu um susto. Esse som vai desencadear também sinais elétricos que vão estimular os seus neurônios a liberar neurotransmissores. Tragédias, como a que está acontecendo lá em Petrópolis. Quem viu, por exemplo, uma pessoa se afogando, aquele sinal visual se torna um sinal elétrico e é interpretado aqui pela liberação de certos neurotransmissores. Ok? A fenda sináptica é o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Ela contém proteínas, elementos de sustentação e formas moleculares de cola sináptica para reforçar a conexão entre os neurônios. Os receptores, elementos essenciais à neurotransmissão química, estão presentes em ambos os lados da fenda. Não se engane. Enquanto muitas vezes a gente imagina que a neurotransmissão ocorre só do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, existe também a capacidade de que o neurônio pós-sináptico se comunique por meio de neurotransmissores com o neurônio pré-sináptico. O que todo mundo mostra para vocês nas aulas, o que você vê nos exemplos, é a neurotransmissão clássica, em que o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissores que excitam o neurônio pós-sináptico. Essa é a neurotransmissão clássica. Mas existe também a possibilidade de uma neurotransmissão retrógrada, que acontece do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Então, isso é canto de livro, pode cair em concurso. Quem que são, então, os neurotransmissores, né? Há pouco mais de uma dúzia de neurotransmissores conhecidos ou de existência suposta no cérebro. O cérebro é uma sopa química e nós não conseguimos desvendar até hoje qual sua real composição. Mas nós acreditamos que existem alguns neurotransmissores e já conseguimos encontrar alguns neurotransmissores. Para os psicofarmacologistas, é particularmente importante conhecer os 6 principais sistemas de neurotransmissores que são alvos das substâncias psicotrópicas. Conhecendo esses 6 aqui, meus amigos, já está bom demais, tá? Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, glutamato e GABA. Quem é o GABA? Ácido gama-aminobutírico. Ele é abreviado como GABA. Dentre todos os neurotransmissores que nós temos aqui, o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, quando ele é liberado na sinapse, ele inibe as transmissões nervosas. O GABA, meus amigos, é interessante até se você for pensar do ponto de vista da sobrevivência. Eu gosto bastante de usar esse exemplo porque ele é marcante. Imagina você aí, na Idade da Pedra. Está lá caçando um mamute, aparece um tigre dente de sabre. Você vai ficar com muito medo. Haverá uma grande liberação de noradrenalina e dopamina no seu cérebro. Acetilcolina também. Vai ser uma mistura de emoções. E,
Se você tiver uma liberação tão grande desses neurotransmissores, você vai ficar em choque e não vai conseguir se movimentar. Então, todas as nossas ações, todas as nossas neurotransmissões são limitadas pelo GABA. Então, depois que ocorre esse choque, o GABA entra em ação, é liberado na sinapse e impede que essa neurotransmissão seja exageradamente grande. E aí você recobra os sentidos e mete o pé, que senão você vai morrer, né? Por que outro exemplo para você nunca mais se esquecer do GABA? O usuário recreativo de cannabis sativa. Por que esse usuário ele ri de tudo ou ele fica extremamente deprimido? Porque o THC, que é o tetraidrocannabinol, ele inibe a neurotransmissão GABAérgica. Então, aqueles freios que existiriam para as emoções passam a não existir mais. Então, o usuário de cannabis sativa, ele ri de, sei lá, uma caneta que está em cima da mesa. Essa caneta em cima da mesa não seria motivo de riso se ele estivesse sem efeito da droga. Porque o GABA limita até o nosso humor, até o nosso senso de humor. Mas como a neurotransmissão GABAérgica está bloqueada pelo THC, ele ri disso, muito, exageradamente. Entre os usuários, pode acontecer, inclusive, o que é chamado de bad trip, porque se ocorrerem sensações de tristeza, as sensações de tristeza também são limitadas pelo GABA. Nesse momento, o usuário recreativo de cannabis sativa não terá esse freio na neurotransmissão relacionada à tristeza. E aí ele pode se sentir profundamente triste. E isso é muito ruim. Pode desencadear, inclusive, atentados contra a própria vida, né? É um dos riscos do uso recreativo. Quais são, portanto, os princípios da neurotransmissão química? Voltando aqui ao nosso tema. Ela é feita por neurotransmissores, aqueles 6 que nós citamos. Os fármacos frequentemente imitam os neurotransmissores naturais do cérebro e alguns deles foram até mesmo descobertos antes do neurotransmissor natural. Então, por exemplo, antes de saber que o clonazepam afetava o neurotransmissor GABAérgico, por exemplo, eles já tinham utilizado os benzodiazepínicos para os seus efeitos terapêuticos, porque clinicamente percebia-se melhora nos quadros. Mas isso tudo aconteceu antes de descobrir a estrutura do ácido gama-aminobutírico, antes de saber que o ácido gama-aminobutírico existia. Os benzodiazepínicos, aí no caso, diazepam e alprazolam, eram prescritos antes da descoberta dos receptores de benzodiazepínicos que existem, né, nos neurônios pós-sinápticos. Os antidepressivos amitriptilina e fluoxetina passaram a ser usados na prática clínica antes da elucidação molecular do sítio transportador da serotonina, que é justamente a proteína inibida por esses fármacos, fluoxetina e amitriptilina. Então, como clinicamente verificava-se que tinham um efeito benéfico, eles passaram a ser utilizados. Isso ressalta o fato de que a maioria das substâncias que atuam no sistema nervoso central exerce sua ação no processo de neurotransmissão. Então, infelizmente, ou felizmente, não existem fármacos que atuam nos genes dos nossos neurônios. A tecnologia não evoluiu para isso ainda. A única coisa que a gente consegue fazer é atuar na transmissão desses sinais elétricos que ocorrem dentro do cérebro. Com efeito, isso aparentemente ocorre, às vezes, de modo a imitar as ações do próprio cérebro,
quando este utiliza suas próprias substâncias químicas. Então vejam como nós somos incapazes, né, diante da complexidade do cérebro. A gente tenta imitar o que ele faz com o auxílio desses fármacos. Nada mais, nada menos do que isso. E aí, o exemplo que eu dei para vocês da neurotransmissão sináptica clássica. Então, vários estímulos podem fazer com que ocorra a abertura de canais de sódio, né, ou canais iônicos, e isso desencadeia um sinal elétrico que vai percorrendo a membrana desse neurônio, vai percorrer o axônio, até chegar nos terminais axônicos e estimular, via neurotransmissores, outros neurônios. Ok? Então, estímulos, por exemplo, como a luz, um outro neurotransmissor de um outro neurônio que chega aqui também estimula esse neurônio. Hormônios, substâncias psicoativas, impulsos nervosos. Simplesmente, quando você chega em casa e vê o seu filho, ou vê o seu marido, sua esposa, já passam a existir esses estímulos que vão desencadear sinais elétricos que conduzem à liberação de neurotransmissores, que excitam outros neurônios e assim sucessivamente. Essa é a neurotransmissão clássica, em que os impulsos elétricos convertem-se em mensageiros químicos, que são aqueles neurotransmissores, aqueles 6 que eu falei com vocês, que são liberados para estimular os receptores de um neurônio pós-sináptico. Assim, embora a comunicação dentro de um neurônio seja elétrica, a comunicação entre neurônios é química. No cérebro humano, 100 bilhões de neurônios fazem milhares de sinapses com outros neurônios para algo em torno de 1 trilhão de sinapses de neurotransmissão química. 1 trilhão de sinapses. É por isso que esses medicamentos que atuam no sistema nervoso central devem ser usados com moderação. A complexidade do cérebro é tão grande que pode se afetar de forma negativa mais do que positivamente o cérebro. A comunicação entre todos esses neurônios nas sinapses é química e não elétrica. Então, um impulso elétrico no primeiro neurônio converte-se em um sinal químico na sinapse, que é o neurotransmissor, entre tal neurônio e um segundo neurônio, em um processo conhecido como acoplamento, excitação, secreção. Então, a excitação é elétrica e a secreção é do neurotransmissor. O neurotransmissor é químico, é secretado. É o primeiro estágio da neurotransmissão química. Aqui, um exemplo que eu já comentei, que é a neurotransmissão retrógrada. Nem toda neurotransmissão é clássica ou anterógrada. Anterógrada é o outro nome da neurotransmissão clássica, do pré-sináptico para o pós-sináptico. Nem toda neurotransmissão é assim. Os neurônios pós-sinápticos também podem se comunicar com neurônios pré-sinápticos de baixo para cima, por meio da neurotransmissão retrógrada do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Então, a clássica, né, anterógrada, e a gente tem a retrógrada. Um exemplo são os endocannabinoides. Os endocannabinoides possuem um receptor CB1, por exemplo, e é o típico exemplo da neurotransmissão retrógrada. E perceba que, quando ocorre essa liberação de neurotransmissores para a passagem do impulso elétrico, os genomas desse neurônio também estão conversando entre si.
eu quero conseguir convencer vocês disso. Vou tentar na aula de hoje. Não basta só levar o impulso elétrico adiante. Esses neurotransmissores afetam o comportamento genético da célula. Do mesmo jeito que se você começar a comer pizza, cachorro-quente, coxinha todo dia, o seu metabolismo vai mudar e você vai ficar obeso, a genética das suas células, por exemplo, tecido adiposo, das suas células musculares, você vai alterar o comportamento dos genes. A mesma coisa acontece aqui quando esses neurotransmissores são liberados. Então, vamos dizer que, por exemplo, uma criança é criada em cativeiro por vários anos. Esses neurotransmissores liberados ao longo de todo esse tempo vão ter complicações no comportamento dessa pessoa, certo? Porque esses neurotransmissores, por mais que passassem impulsos elétricos adiante, eles também mexiam nos genes, na expressão gênica dos neurônios, na quantidade de neurotransmissores que eram sintetizados, no comando para liberar esses neurotransmissores. Uma tortura dessa, um cativeiro por anos, fica fácil de entender. Só que isso pode acontecer em 1 segundo, com uma pessoa tendo um trauma, por exemplo. Vocês lembram daquele acidente que teve lá em Minas Gerais? Aquela pedra que caiu dentro da lagoa lá? Quem estava ali e viu aquilo, ficou com certeza traumatizado para o resto da vida. Porque simplesmente a mistura de neurotransmissores que passou a funcionar no cérebro dessa pessoa naquele momento alterou geneticamente o comportamento dos neurônios. A gente chama isso de epigenética. Eu vou destrinchar isso melhor para vocês posteriormente, mas se liguem nisso. As substâncias químicas produzidas especificamente como neurotransmissores retrógrados em algumas sinapses são os endocannabinoides, sintetizados no neurônio pós-sináptico. Em seguida, são liberados e sofrem difusão para receptores canabinoides pré-sinápticos. É o que está acontecendo aqui nessa região da figura, ó. Como CB1 ou receptor de canabinoide 1. Além da neurotransmissão reversa ou retrógrada nas sinapses, um tipo de neurotransmissão não necessita de nenhuma sinapse. Então vejam como a coisa é complexa. A gente vai explicando para vocês a neurotransmissão, a sinapse e tal. Tem neurotransmissão que não precisa de sinapse. A neurotransmissão sem sinapse é denominada neurotransmissão de volume ou neurotransmissão por difusão não sináptica. Isso acontece principalmente com a dopamina. Então, o neurônio que vai liberar dopamina, essa dopamina não se limita exclusivamente à sinapse que está conectada àquele terminal axônico. A dopamina pode se difundir no sistema nervoso central e encontrar receptores fora daquela sinapse imediatamente próxima do seu terminal axônico. Então, a dopamina consegue atingir outros neurônios que estão fora dos limites da sua sinapse, do terminal axônico a que ela pertence. Neurotransmissão de volume. Professor, precisa decorar isso? Não. Só saiba que existe. Só mantenha um pensamento assim, poxa, não é fixo que a neurotransmissão acontece sempre do pré para o pós e não é sempre dentro da sinapse que a neurotransmissão acontece. Existem outros tipos, vários tipos, e tem certamente muito a que se descobrir a respeito da neurotransmissão também. Por isso, a neurotransmissão pode ocorrer em qualquer receptor compatível dentro do raio de difusão do neurotransmissor, caso aqui da dopamina.
tal como a moderna comunicação com telefones celulares, que funcionam dentro do raio de transmissão de determinada torre. Olha que exemplo legal. Como se a dopamina, o neurônio, esse terminal aqui, axônico do neurônio, fosse a torre e a dopamina fosse um sinal de Wi-Fi, que vai se distribuindo aqui no sistema nervoso central, até um certo alcance. A neurotransmissão aqui ocorre em jatos químicos. Consequentemente, o cérebro não é apenas um conjunto de fios, mas também uma sofisticada sopa química. Um bom exemplo de neurotransmissão de volume é esse da dopamina. Nessa região existem poucas bombas de transporte de recaptação de dopamina para interromper a ação da dopamina liberada no córtex. Então, como a dopamina é liberada e não é recaptada para o neurônio que fez a liberação, ela vai se difundindo. E aí, quando a neurotransmissão dopaminérgica ocorre, a dopamina está livre para se espalhar e difundir para receptores adjacentes, estimulando-os, embora não haja nenhuma sinapse nesses locais de extravasamento. Vamos voltar aí no acoplamento excitação-secreção, que já citamos na aula de hoje. Ele ocorre quando os impulsos elétricos abrem canais iônicos, tanto canais de sódio sensíveis à voltagem, quanto canais de cálcio sensíveis à voltagem. E aí o que faz com que esse canal se abra? Pode ser um estímulo sonoro, pode ser um estímulo visual, pode ser uma sensação do paladar, do tato. Não é que a gente fica tomando choque o tempo todo, mas esses estímulos aí visuais, né? Qualquer interação que a gente tenha com os nossos 5 sentidos, e pode ser até um sexto sentido. Mulher tem sexto sentido, né? Então, às vezes, ela fica triste do nada. É o sexto sentido. E aí isso desencadeia também a abertura desses canais iônicos, a liberação de neurotransmissores, aí a mulher fica de mau humor, etc., né? Quando esses canais são abertos, eles modificam a carga iônica das membranas neuronais. Conforme o sódio flui para dentro do neurônio pré-sináptico, através dos canais de sódio da membrana do axônio, a carga elétrica do potencial de ação move-se ao longo do axônio até alcançar o terminal axônico pré-sináptico, onde ela também abre os canais de cálcio. Vou mostrar isso aqui para vocês com desenho. Não entendeu? Presta atenção no desenho aqui agora. Então, esse aqui, eu desenhei ali à direita o terminal axônico, né? E aqui o corpo celular do neurônio pós-sináptico. Beleza. Temos a vesícula aqui, né? Com os neurotransmissores. Algum comando fez com que essa vesícula se fundisse aqui com a membrana plasmática do terminal axônico. O que vai acontecer? Os neurotransmissores serão liberados na sinapse. Esse neurotransmissor vai entrar em contato com o seu receptor aqui, ó, que pode abrir canais de sódio sensíveis à voltagem. Então, quando ele se liga, abre um canal de sódio. Aí eu chamo vocês para o seguinte raciocínio. Tem sódio aqui fora, não tem? Na+. Então, se tem sódio aqui, o lado de fora está positivo. E aí o lado de dentro, se o lado de fora está positivo, o lado de dentro está negativo. Quando eu abro o canal de sódio, o sódio vai entrar no corpo celular aqui do neurônio pós-sináptico. Se o sódio entra, o que acontece aí em torno desse canal iônico? Aqui fora, se o sódio é positivo, estava aqui, ele entrou, aqui fora vai ficar negativo e aqui dentro vai ficar positivo. Está vendo que nesse momento nós temos exatamente uma DDP,
uma diferença de potencial? Isso aqui é que é o impulso elétrico. A gente costuma desenhar assim para explicar para vocês, mas pensem que, na realidade, nós temos vários canais de sódio sensíveis à voltagem sendo abertos por vários neurotransmissores. Aqui eu fiz um, né? Influenciando aqui uma proteína que vai abrir um canal de sódio sensível à voltagem. Mas são vários que vão chegar aqui nesse neurônio. E aí, quando esses vários, diversos canais de sódio abrirem, o sódio sair do meio externo para o meio interno, vai acontecer essa mudança de carga, que é uma diferença de potencial, que é um sinal elétrico. Ok? Dúvidas? É assim que esse sinal elétrico é propagado. Então, vários canais de sódio ao longo de todo o neurônio, até chegar lá no axônio. E aí vamos fazer a volta desse axônio aqui, ó. O axônio passa lá atrás, ó. Dá uma volta aqui, vai lá embaixo, vai encontrar com outro neurônio pós-sináptico lá. Esses canais de sódio vão abrindo ao longo do neurônio inteiro. E assim o impulso elétrico vai sendo propagado. Até que chega aqui e ocorre a excitação e a possível liberação de neurotransmissores novamente. Tá? Então, esse é o caminho que o sinal elétrico faz. Depois que eu estimulei aqui, ó, esse terminal, a carga elétrica vai passando por meio desse estímulo. Vão abrindo esses canais de sódio sensíveis à voltagem. Então, esse é o impulso elétrico. Ok? Tem outra forma de entender isso? Não sei. Mas se não ficou claro, por favor, perguntem. Tá ok? À medida que o cálcio flui, cálcio é o sódio, tá? No terminal pré-sináptico do neurônio, ele induz as vesículas sinápticas, ancoradas à membrana interna, a derramar seu conteúdo químico na sinapse. Então, como vão abrindo esses canais aí de sódio ou cálcio, chega o impulso nervoso lá no terminal axônico do neurônio. Isso induz a liberação, a fusão dessas vesículas à membrana plasmática do terminal axônico e, consequentemente, a liberação de neurotransmissores. Professor, qual que é o mecanismo? Não sei. Só sei que é assim que a gente explica, tá? Há uma indução por conta da abertura desses canais. O caminho para a comunicação química é preparado pela síntese prévia do neurotransmissor e seu armazenamento no terminal axônico pré-sináptico do primeiro neurônio. Então, eu vi a minha nota de farmacologia, tirei 3 na prova, valendo 3. Fiquei feliz. A serotonina já está sintetizada nesse neurônio pré-sináptico. Então, quando esse estímulo elétrico ali da visualização da minha nota chega nesse neurônio, aquele impulso elétrico vai passando pelo neurônio. Quando chega lá no terminal axônico, já tem a serotonina para ser liberada dentro de uma vesícula. E aí essa vesícula funde com a membrana e libera serotonina nas sinapses. E essa serotonina influencia seu receptor pós-sináptico. Vai desencadeando a abertura de mais canais e assim sucessivamente. Você vai ficar completamente feliz. É assim que funciona a coisa, tá? Resumindo, a neurotransmissão química constitui o fundamento da psicofarmacologia. Existem muitos neurotransmissores e todos os neurônios recebem impulsos de uma série de neurotransmissores na neurotransmissão pré-sináptica clássica para a neurotransmissão assimétrica pós-sináptica. Por que a gente fala que a
pré-sináptica estimula uma neurotransmissão assimétrica pós-sináptica. Porque esse neurônio que pegou o primeiro estímulo, no terminal axônico dele tem várias ligações, né? Então isso vai estimular vários neurônios ao mesmo tempo. Então não é um neurônio estimulando o outro neurônio apenas. Um neurônio pode estimular 100 mil outros neurônios. Por isso que é uma transmissão assimétrica. A neurotransmissão pré-sináptica para a pós-sináptica, no trilhão de sinapses do cérebro, constitui a base da neurotransmissão química. Porém, algumas neurotransmissões são retrógradas, como nós conversamos, e outras são de volume, como já mostrei para vocês. Só saiba que existe, não precisa decorar. A função da neurotransmissão química não é tanto ter um neurotransmissor pré-sináptico que se comunique com os seus receptores pós-sinápticos, mas sim haver uma comunicação do genoma pré-sináptico com o genoma pós-sináptico. Então, muito além de simplesmente passar o impulso elétrico adiante, os neurônios estão conversando entre si. Por isso tem aquela questão de você pensar positivo. Se você pensar positivamente, você atrai coisas boas, etc., né? Quando a pessoa se cuida, vai na farmácia lá, compra um creme hidratante, compra um suplemento, vai na academia, tudo conspira para que ela se sinta melhor. Porque os genomas dos neurônios estão conversando entre si e talvez estejam, por exemplo, aumentando a síntese de serotonina. A gente vê na televisão, né, que o exercício físico aumenta a quantidade de serotonina, né? É especulação, mas pode ser verdade. Porque as pessoas se sentem mais felizes quando fazem exercício físico. Quando elas passam a cuidar de si mesmas, a ver os resultados, né, estão emagrecendo, etc. Então, essa neurotransmissão é o DNA de um conversando com o DNA do outro. É o centro de comando de um conversando com o centro de comando do outro. E isso funciona para melhor e para pior também. Traumas surgem assim. Então é por isso que o medicamento ele só vai alterar a química do neurotransmissor, mas ele não é capaz de conversar com o centro de comando dos neurônios. Infelizmente, o medicamento só altera a concentração de neurotransmissores ali presente, impede a degradação do neurotransmissor, aí ele fica por mais tempo na sinapse. Mas o centro de comando, que é o genoma do neurônio, ele não muda com isso. O que é que faz mudar? O que é que faz com que você pense positivo? Talvez você tenha que conversar com um psicólogo, se abrir, falar dos seus problemas, melhorar a relação que você tem com seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa, né? Isso é que vai mudando o genoma dos neurônios, fazendo com que a gente se sinta melhor. Mas o medicamento em si, ele não é capaz de influenciar até esse ponto genético. Então, não se trata apenas de receber mensagem e enviar mensagem quando a gente vai abordar a neurotransmissão. Ao passo que aquele neurotransmissor chega no neurônio e abre aqueles canais de sódio sensíveis à voltagem ou canais de cálcio sensíveis à voltagem, várias outras rotas bioquímicas estão sendo afetadas ali naquele neurônio. Pode ser que isso afete a produção de energia na mitocôndria, a glicólise, a síntese de proteínas. Vocês entenderam? A síntese de RNA mensageiro, de acordo com esses neurotransmissores que estão sinalizando ali. Essas vias bioquímicas que são afetadas podem ser as mais variadas possíveis.
E aí isso muda o comportamento das células. Deve ficar bem claro que a neurotransmissão não termina quando um fluxo neurotransmissor se liga a um receptor ou até mesmo quando fluxos de íons foram alterados, despolarizando a membrana. Então, quando a gente vai ensinar, a gente fala isso, que o neurotransmissor vai lá, despolariza a membrana, passa o sinal, ok. Mas tem muitas outras coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Todos esses tipos de eventos começam e terminam em milissegundos e segundos após a liberação do neurotransmissor pré-sináptico. A meta final da neurotransmissão consiste em alterar as atividades bioquímicas do neurônio alvo pós-sináptico de maneira profunda e duradoura. Então, muitas crianças, né? O pai trabalha com carpintaria, aí a criança sonha em ser carpinteiro. É uma coisa, um pensamento que está impregnado nessa criança desde que ela se entende por gente. Ou o pai, viu o pai trabalhando com carro, etc., aí quer ser mecânico. E assim sucessivamente, né? Às vezes a pessoa tem um trauma na infância, um abuso, que a gente já comentou, e ela carrega esse trauma para a vida inteira. Por quê? Porque naquele momento, um neurônio conversou com o outro só por neurotransmissão ali, despolarizar a membrana. Não, mudou o genoma. E aí, cada vez que ela passa por uma situação parecida, que ela tenta se relacionar de novo, ela fica mal, porque volta essa mesma sensação. É por isso que os tratamentos psicológicos podem ser tão demorados. Por isso que as pessoas demoram para sair da fossa. Você já ficou na fossa? Com certeza, né? Já se apaixonou e aí não foi correspondido. Então, quando você vê aquela pessoa que você gosta, são liberados uma série de neurotransmissores ali que mudam o comportamento dos seus neurônios. A gente não fala que a pessoa que se apaixona é um trouxa. Fica trouxa, porque muda o comportamento do cérebro da pessoa que está apaixonada, né? Aí não é correspondido, aí a pessoa fica na fossa. Porque demora um tempo para ela perceber que ela fez papel de trouxa e assim vai, né? E aí um link para vocês verem um exemplo disso depois. Pode levar certo tempo para que a neurotransmissão comece a induzir os processos bioquímicos do neurônio alvo pós-sináptico. Esses eventos bioquímicos podem começar dentro de muitas horas a vários dias após a ocorrência da neurotransmissão e perdurar dias ou semanas, uma vez desencadeados. Então, tem gente que demora um dia para sair da fossa. Tem gente que demora 3 meses, 4 meses, 1 ano, e mesmo assim, se 10 anos depois a pessoa pedir para voltar, volta, né? Assim, um breve impulso de neurotransmissão química de um neurônio pré-sináptico desencadeia uma profunda reação pós-sináptica, cujo desenvolvimento leva várias horas ou dias, podendo se alongar por dias a semanas ou mesmo a vida inteira. Então, vejam a complexidade que é o cérebro. Um estímulo de neurotransmissores pode mudar a vida inteira de uma pessoa. A opinião dela sobre alguma coisa, uma sensação que ela tem. Vocês acham que é o fármaco que vai mudar isso? Não tem como. E os traumas existem por conta disso também. Tá? Cada um dos componentes concebíveis de todo esse processo de neurotransmissão química é candidato à alteração por fármacos. Então, os fármacos alteram a neurotransmissão química. Os psicofármacos atuam, em sua maioria, sobre os processos que controlam a neurotransmissão química, nos próprios neurotransmissores, nas enzimas que degradam esses neurotransmissores, por exemplo, ou que transportam esses neurotransmissores, e particularmente nos receptores desses neurotransmissores. Os fármacos só fazem isso. Eles não alteram o comportamento genético dos neurônios. São incapazes disso.
É por isso que eles não podem ser considerados como cura. Sem dúvida alguma, os futuros psicofármacos atuarão diretamente sobre essas cascatas bioquímicas. Então, é lógico que existem pesquisas que ainda precisam avançar para que se consiga influenciar a maquinaria genética desses neurônios. Mas ainda não temos essa oportunidade no momento. Além disso, sabe-se que, ou suspeita-se de que as doenças mentais neurológicas afetem esses mesmos aspectos da neurotransmissão química. Então, as pessoas que possuem desordens mentais, não é que os neurotransmissores delas estão desequilibrados, é que os genomas desses neurônios é que estão funcionando incorretamente. Por isso é que as doenças se manifestam. E aí, como a gente tem tempo de sobra hoje ainda, né? Nós vamos até 9 horas, eu já queria começar com uma classe de fármacos. Para começar a falar dos fármacos que afetam o sistema nervoso central. Aí nós temos algumas classes. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente pode falar deles hoje. Mas também temos os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase. E aí do lado, os nomes, para que a gente vá se acostumando, né? Então, quem são os inibidores seletivos da captação de serotonina? Citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. E os inibidores seletivos da captação de serotonina e noradrenalina? Desvenlafaxina, duloxetina, levomilnaciprana, venlafaxina. Pessoal, precisa decorar? Óbvio que não. É só para você ver aqui um simples exemplo. Mas não é um atestado de burrice você não saber o que um fármaco faz. Ninguém consegue decorar tudo. Eu já ensinei para vocês o lugar de procurar as informações. Então, se você não é um profissional que lida estritamente com essa área, não tem problema nenhum um farmacêutico não lembrar desse nome. Se alguém chegar para mim e falar, professor, como é que funciona a vilazodona? Eu não sei nem o que é a vilazodona. Vilazodona, nunca ouvi falar. Só que aí eu vou lá no bulário da Anvisa, coloco esse nome, pego a bula do profissional. É um antidepressivo atípico. Poxa, então ele não está nas classes que eu costumo ver, né? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, porque o próprio nome aqui já indica a farmacodinâmica, né? Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, beleza. O nome indica a farmacodinâmica. Agora, se ele é atípico, ele tem um mecanismo de ação próprio. E aí, lá na bula do profissional, eu vejo a farmacodinâmica e entendo. Porque eu sei o que é neurotransmissão, eu sei como esses fármacos atuam. Ok? É isso que eu quero de vocês. Sem decorar, e vamos entender o que está acontecendo. Então, como atípicos aí, a gente ainda tem a bupropiona, mirtazapina, que é utilizada principalmente nos idosos, né? Nefazodona, trazodona, vilazodona, vortioxetina. Entre os tricíclicos, amitriptilina, amoxapina, clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina. Geralmente aí terminam em ina, né? Os antidepressivos tricíclicos. Maprotilina, nortriptilina, protriptilina, trimipramina. Temos também os inibidores da monoaminoxidase, IMAL, feneuzina, isocarboxazida, selegilina, tranilcipromina. E, para tratar distúrbios bipolares e mania, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, lítio. Professor, dessa lista toda, você não falou de todos. Não falei. Como é que você vai saber, então, a respeito do que ficou faltando, se tiver curiosidade? Bula do profissional. Depois de fazer essas aulas,
eu tenho certeza que você vai conseguir entender o que está na bula do profissional. Beleza? Vamos falar então desses aspectos gerais dos antidepressivos. Antes da gente entrar classe a classe, existem aspectos que são comuns a todos eles, tá? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por exemplo, eles são a classe dominante de antidepressivos. Vou adiantar aqui. Por que vocês acham que são os antidepressivos mais prescritos? Porque são os antidepressivos mais seguros no que diz respeito à intoxicação, no que diz respeito à overdose. Então, como eles são menos tóxicos, eles passam a ser mais prescritos, porque há uma segurança maior na utilização. O uso fácil, a versatilidade e a segurança favorecem seu emprego tanto na prática psiquiátrica quanto na medicina em geral. A fluoxetina, o citalopram, o escitalopram, a paroxetina e a sertralina já estão disponíveis na forma genérica e surgem como tratamento de primeira linha para o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico e o transtorno obsessivo-compulsivo. E como esses transtornos se proliferaram muito, sobretudo nos últimos anos, a prescrição desses medicamentos aumentou consideravelmente, não é verdade? Temos também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Venlafaxina e duloxetina também tornaram-se agentes comuns de primeira ou de segunda linha e parecem ser mais úteis do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina para o tratamento da dor neuropática. Aquela dor que ninguém sabe de onde veio, pode ser uma dor neuropática. E aí esses fármacos são utilizados nesse tratamento. A mirtazapina é bastante empregado em combinação com outros antidepressivos no tratamento da depressão resistente e da depressão em idosos, principalmente idosos. Quando você pega uma prescrição de mirtazapina, você vai olhar o paciente na hora de lançar a receita no SNGPC, é um idoso. Bupropiona e mirtazapina diferem de todos os outros antidepressivos, pois compartilham uma baixa propensão para efeitos colaterais sexuais. Então, uma das coisas que a gente vai ver durante as aulas que afetam a adesão ao tratamento desses fármacos, ou pioram o quadro, é o baixo desempenho sexual após o início do tratamento. Então, a bupropiona pode ser uma alternativa para esses casos, tá? Porque não interfere tanto para alguns pacientes, né, para a maioria dos pacientes, nos efeitos colaterais, no que diz respeito aos efeitos colaterais sexuais. Ao mesmo tempo em que há relatos de aumento da tendência suicida associados aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é difícil discernir um efeito induzido pelo antidepressivo nos pensamentos suicidas versus uma progressão da doença subjacente. Essa questão é importante. Quando se verifica, se estuda o comportamento suicida nas pessoas que têm depressão e estão sendo tratadas com fluoxetina, é muito difícil dizer se essa propensão ao suicídio decorre do fármaco ou da piora dos sintomas de depressão. Tá? Então, não dá para pesquisar isso. Porque para pesquisar isso, eu teria que adotar uma medida completamente antiética. Teria que pegar a turma de vocês e dar uma caixa de fluoxetina para cada um, avaliar durante o semestre, ver quem se matou e quem não se matou, depois de ver que foi mal na disciplina de farmacologia. Então, como isso é completamente antiético, a gente fica com essa expectativa e estudando essa questão de fora, né? Alguém mandou alguma dúvida aí no... Professor, os
Parente que a gente não gosta, a gente pode fazer o teste? Vai que, né? Vamos fazer com os alunos que ficam me enrolando lá na aula lá. Os alunos que saem da sala antes do tempo. Tô zoando, hein? GABA também é utilizado para crianças com autismo devido à quantidade maior de neurônios do que as pessoas normais. O GABA como medicamento? Em relação a isso, Rafael Ferreira? Usaria usuária de sertralina aqui. Cobaia de sertralina tem. O negócio, a gente vai comemorar, Fernanda, quando você parar de usar esse trem. Eu parei por livre e espontânea pressão. Ah, então, durante as aulas a gente vai ver que não pode parar do nada. Parar do Eu nada? parei do nada porque eu tava grávida. Aí eu tive abstinência. Ah, então. Comecei a ter crise de pânico até tomando banho, vendo filme de comédia. Aí. Então, né, parei de trabalhar, tudo por causa da falta da droguinha. Então. São exatamente esses os sintomas da substituição, da interrupção abrupta do tratamento. Mas você teve várias surpresas, né? Você descobriu que estava grávida, aí teve que parar, não teve jeito. Não teve. E faz falta até hoje. Graças a Deus está vindo mais um. É menino ou menina, você já sabe? Não quer abrir a perna, não quer mostrar, não. Mais um companheiro nosso aí para esse mundão de meu Deus. Então, meus amigos, essa questão do aumento da tendência suicida está lá na bula do profissional, nos efeitos adversos, entre os efeitos adversos que podem ser esperados. E isso é real. As pessoas se matam, tem uma probabilidade da pessoa se matar, se suicidar-se, né, quando começa a fazer uso da fluoxetina. Só que é muito difícil dizer qual é essa chance, porque não dá para falar exatamente que isso decorre do uso do fármaco ou da piora dos sintomas. Em geral, a tendência suicida é vagamente definida nos ensaios clínicos, e os riscos de tal tendência nesses estudos são difíceis de interpretar. Ao mesmo tempo em que a eficácia da terapia com antidepressivos está associada à redução da ideação suicida na maioria dos pacientes, alguns poucos correm o risco de piora da tendência suicida. Por isso que é sempre bom monitorar intensivamente os pacientes durante o uso de antidepressivos. Esse paciente exige uma atenção constante quanto ao seu comportamento. Uma análise dos bancos de dados dos fabricantes em relação a adultos revelou aumento na atividade do tipo suicida nos pacientes entre 18 e 25 anos de idade, durante o uso de medicamento ativo comparado ao placebo. E é essa idade aí, 18 a 25, os mais jovens, que estão se tornando um público-alvo para a prescrição desses fármacos, né? Porque não está indo bem na escola, porque está tendo problemas na faculdade, porque terminou o Mas eu namoro. estava lendo Ah, que, assim, o suicida normalmente nem sempre é a depressão que faz, que às vezes a pessoa tem mais histórico de ser impulsivo do que depressivo, no caso do suicida. sim, É a pessoa que ela não tem muito controle emocional, ela se desestabiliza ali por impulso, ela comete o suicídio. faz sentido, faz sentido. E a questão aqui é que, como o cérebro é essa sopa química altamente sofisticada, e esses fármacos atuam, né, interferem no equilíbrio desses neurotransmissores, não dá para saber o que essa pessoa vai fazer depois de começar a tomar um medicamento, entendeu? Pode ser que da depressão ela se torne impulsiva, ou pode ser que de impulsiva ela se torne deprimida. A complexidade química é que traz essa imprevisibilidade. Por isso que, quando são feitos esses estudos, são em bancos de dados dos fabricantes, com os diversos casos que são
relacionados ao medicamento na hora que faz a farmacovigilância. Agora, eu te garanto que muitos casos de suicídio não serão categorizados junto à vigilância, né? Então, não irão compor essas estatísticas, certo? Nesse momento, a última coisa que a família vai pensar, vai se preocupar é em culpar o fármaco pelo ocorrido, né? É um fato que destrói a família como um todo. E ninguém vai pensar que pode ser o fármaco, porque na hora de prescrever o medicamento, ninguém falou que podia causar isso, né? E aí simplesmente acontece. E aí não vira estatística. Mas fica aqui o alerta. Nós sabemos disso. E nós, ao dispensar esse fármaco, se houver a oportunidade de conversar com o paciente ou de conversar com quem está cuidando desse paciente, nós temos que falar isso aí, ó. É sempre bom monitorar intensivamente os pacientes durante o uso de antidepressivos. É o Professor, Pois não? mas igual minha mãe, ela toma desde 20 anos de idade. Minha mãe tem 57. Nossa Senhora. E a gente já passou por isso com ela. Ela é totalmente dependente do remédio. Totalmente dependente. E ela começou muito nova, foi num médico qualquer e ele simplesmente passou o remédio para ela e ela toma até hoje. Aí, quando aconteceu a tentativa de suicídio, aí o médico ela ficou um mês internada. Aí o médico tirou totalmente o remédio, ela virou outra pessoa e hoje em dia ela toma outro tipo de remédio que não é tarja preta mais. Só que ela sente muita falta ainda. A gente percebe pelas coisas que ela fala e tal, não dorme direito. Então você vê que mesmo mudando a medicação, ela ainda é muito dependente daquilo. Ela tem que ser muito forte para não voltar a tomar. E Exatamente. a gente fica alerta nela o tempo todo. Eu moro com ela, né? Só eu. Então, depois que acontece isso, você não vive mais do mesmo jeito com a pessoa. É igual um filho. Você fica o tempo todo em alerta, porque você não sabe se a pessoa pode fazer isso de novo. E aí, se você voltar lá atrás, será que ela de fato foi orientada quanto à utilização do fármaco? Não, é isso mesmo. Eu já perguntei para ela. Ela falou que quando ela foi, ela falou que ela estava sentindo e o médico simplesmente receitou um remédio e falou para ela tomar. Tipo, toma esse remédio, você vai se sentir melhor. E é isso. Aí ela se sentiu melhor e ficou dependente do remédio. Vocês viram o perigo que é ser brasileiro e depender desse tipo de profissional? A nossa população está exposta a isso o tempo todo. Nós, na dispensação, na farmácia, encontra casos assim direto. Pessoas que tomam fármaco há décadas também. E está errado. Esse fármaco serve para, diante do que eu mostrei para vocês a respeito da neurotransmissão, controlar os sintomas naquele momento. Mas ele não é a cura. Para sua mãe, ele foi prescrito como a cura. Uhum. E até antes disso dela mudar a medicação, ela só ia no postinho, o médico simplesmente dava só a receita. Tipo, ela ia lá, pegava a receita, ele deixava a receita pronta no posto. Ela pegava a receita e comprava o remédio. Um TCC interessante, né? Teve alunos me perguntando, mas seria interessante avaliar isso aí. Quantas pessoas, por exemplo, numa UBS de Barra Mansa, fazem uso crônico desse tipo de medicamento? Na minha família, é minha mãe e eu tenho 2 tias. Agora, minhas 2 tias vivem assim, tipo, vai no posto, pega o remédio e continua tomando. E são totalmente depressivos. Nossa, gente. E a gente vive do meu convívio, assim, aí eu vivo no meio, fico muito assustada. E, infelizmente, não tem o que fazer.
É a cultura da medicalização, é a questão de você não pode... Não... Se um médico num CTI, num lugar assim, ele só copia e cola a prescrição do dia anterior, nem olha para a cara do paciente, imagina da unidade básica de saúde. Ele quer se livrar de você, faz o que você quiser. Mas é isso mesmo. Uma vez eu fui junto com ela. Aí eu sentei e ele falou assim: você não tá tomando esses remédios, não, você é muito nova. Eu falei: não, eu tô com a minha mãe. Aí ele simplesmente olhou para ela, tá. Assinou e entregou a receita para ela. Nossa. Na minha frente. Professor, Oi. o diazepam e o bromazepam são da mesma família? São Entendi. benzodiazepínicos. Entendi. O bromazepam, no caso, o clonazepam, quer dizer, a minha mãe toma ele já tem um tempão também. E ela se ficar sem, ela fica nervosa mesmo. E o médico já tentou, né, reduzir a miligrama aos poucos para ela tirar, né? E ela já faz uso dele já tem um bom tempo também. A minha mãe também era. É muito difícil. É absurdo que você vê como a pessoa muda. É assustador. O protocolo de tratamento. Agora, sabendo, os médicos sabendo, se sabem, né? Que eu acho que quem mais sabe são os farmacêuticos mesmo, dessa situação. Mesmo assim, como a nossa colega aí falou, eles querem se livrar de você, né? Querem receita o remédio lá e manda você para casa entendeu? Como você falou, né, professor? Como se fosse a cura, né? Você curar para eles não interessa, você interessa para eles doente. É verdade. O protocolo de tratamento de benzodiazepínicos, para você ter ideia, são 8 meses no máximo, tempo máximo. E aí, depois de 8 meses, começa a fazer o desmame e retira o fármaco. Imagina, igual minha mãe. Começou com 20 e agora com 57 anos. Tomando direto. Então. Medicamentos para disritmia, professor, como, por exemplo, Tegretol, Cicloplet, esses medicamentos, eles agem também nessa questão aí de... A nível do sistema nervoso central? Isso. Eu acredito que não. Mas tem que verificar na bula do profissional lá. Na bula do profissional, né? É só uma suspeita. Entendi. O Luciano Guimarães, mas na verdade esses fármacos servem para quê? Só auxiliar naquele momento? É isso aí, Luciano. É isso que eu estou tentando convencer vocês aqui hoje. Porque podem causar dependência. O certo é tirar da crise, né? Isso. Só que quando você tira ele, você volta aí. É por isso que o uso tem que ser breve. Podem causar dependência, sofrer outras coisas e não haver cura. Pelo que eu entendi, a cura é através de uma conversação para gerar um gatilho de transformações no cérebro. É isso aí, Luciano. Por que existe o psicólogo? É justamente para que esse gatilho... E o que eu usei para falar... Quais foram as palavras que eu usei para falar desse gatilho? Foi o genoma, os genes dos neurônios, né? A síntese proteica deles. São fatores que influenciam esses gatilhos, eles influenciam o comportamento do neurônio. E o que influencia o comportamento do neurônio? São os genes do neurônio. Então, do mesmo jeito que a gente altera, por exemplo, o nosso metabolismo de acordo com nossos exercícios físicos e alimentação, olha que loucura o seu corpo. Ó. Se você correr 10 km por dia e fizer uma alimentação balanceada, você emagrece, passado um certo período de tempo, né? Você muda completamente o seu corpo. Os músculos da sua perna vão crescer, vão melhorar, vão ter mais vascularização. Olha o tamanho da mudança orgânica que ocorre se você se exercitar. Essas células musculares lá da perna, do quadríceps femoral, vão ter um comportamento totalmente diferente em comparação ao sedentário. Vai ter mais mitocôndria, vai ter mais energia sendo gerada, vai ter mais beta-oxidação de gorduras. Então,
Quando a gente transporta esse mesmo gatilho, que no caso aí é correr, o mesmo gatilho para o sistema nervoso central, são os traumas. Esses traumas modificam o comportamento desses neurônios. E aí o medicamento não é capaz de remodelar esses neurônios. Então, no caso da mãe da Poliana, por exemplo, estava acontecendo algum problema lá. Beleza, prescreveu o fármaco. Ela não deveria ser tratada exclusivamente com o fármaco. Tem outras alternativas que você pode abordar antes de começar o tratamento medicamentoso. O ideal, se eu fosse orientar alguém a procurar ajuda, seria primeiro buscar o profissional que é o responsável por criar esses gatilhos, as transformações. Só que as transformações no sistema nervoso central, é o psicólogo. Por que antes de entrar com o medicamento não encaminha para o psicólogo? Já vai o remédio direto. Está errado isso. Ainda mais se for a primeira vez que a pessoa for utilizar o medicamento, né? Se ela, a primeira crise que ela tenha, o primeiro problema relacionado à depressão, à ansiedade, a um transtorno de alguma ordem, para que vai usar o medicamento como primeira escolha? Tenta o auxílio psicológico primeiro. Não faz sentido isso? Total, mas infelizmente hoje tudo é moda. É igualzinho, você chega lá, você tá sentindo uma dor no pé. Era Covid. Hoje em dia, eu tava até lendo um artigo, alguma coisa assim, que hoje a doença do século é a depressão. Isso. Eu tenho um vídeo para passar para vocês a respeito disso aí. Porque, novamente, o papel da indústria farmacêutica, né? Ela tem um lado bom de pesquisar essas novas drogas, etc. Só que ela tem esse lado ruim aí. Porque ela quer vender. Virou um comércio. Então, há uma grande influência nos prescritores e eles são muito vulneráveis a essa influência. Eles ganham benefícios com isso, né? E aí eles passam a medicalizar a população. E uma coisa que aconteceu especificamente no Brasil é que anos atrás, olha só, vocês são a turma que tem fitoterapia também, né? Sim. Então, na primeira... esse exemplo foi maravilhoso daquele vídeo da Candeia, né? A primeira frase que o cara começa falando no vídeo da Candeia: não há nada de errado que aconteça sem a conivência do poder público. Então, a gente viu isso lá na máfia da Candeia, tem isso na boca de fumo também, na biqueira, no traficante. A gente viu isso lá na disciplina de fitoterapia, no que diz respeito à lei que regulamentou, desde 1992, o acesso às espécies vegetais e tal. E aqui a mesma coisa. Teve uns governos para trás aí que impediram a abertura de novos cursos de medicina. E a abertura de novos cursos de medicina é uma burocracia violenta. Por que não tem medicina, por exemplo, na UBM? Porque não dá para abrir, simplesmente não dá. Depois de um tempo, você precisa de cada vez mais infraestrutura para conseguir abrir, então torna burocrático, não abre. O que acaba acontecendo? Poucos cursos. O preço do curso é altíssimo. E poucos profissionais no mercado, porque sempre precisa de profissional e não tem. Então, o salário do profissional aumenta. Isso chama reserva de mercado. Se houvesse uma maior liberdade dentro do setor, a gente teria um curso de medicina no mesmo preço de um curso de farmácia, por exemplo, que ele teria se espalhado mais no país. Só que essa burocracia, a reserva de mercado dos próprios médicos, né, dos conselhos federais de medicina, regionais e tal, não deixa a coisa ir para frente. E aí é o Estado atrapalhando isso. E aí a gente tem esse péssimo profissional, porque ele não vai lá para
porque ele quer ser médico e sente que pode curar, trabalhar no processo de cura. Ele vai lá para ter um retorno financeiro. Concordam comigo? Porque se ele vai investir R$ 9.000 por mês durante 6 anos, quando ele forma, vocês não acham que o cara está mais preocupado em pegar essa grana de novo? Com certeza. Ou Ainda seja, vai ganhar em cima dos remédios. vai ganhar em cima dos remédios, né? Quando o laboratório vai lá e oferece viagem, etc., por conta da É prescrição dos revoltante. Mas é a realidade. É onde a conivência do poder público atrapalha a saúde. O SUS, por exemplo, o SUS é muito bom para alguns aspectos, mas, por outro lado, o exemplo da mãe da Poliana e vários outros pacientes só vão lá para pegar e renovar a receita do antidepressivo, do benzodiazepínico, do inibidor seletivo da recaptação de serotonina, sem acompanhamento algum. E isso é ruim, porque essas pessoas estão se drogando, estão se prejudicando muito com isso. Elas não têm uma vida saudável, elas não têm uma vida tão produtiva quanto poderia ser sem o medicamento. E aí você tem uma série de problemas que são gerados. De 18 a 25 anos, como eu mostrei para vocês ali, no caso da fluoxetina, né? Pacientes com essa idade. Por que eu trago essa informação de que pacientes de 18 a 25 anos têm chance e probabilidade de cometer suicídio ao utilizar fluoxetina? Porque agora começaram a prescrever até para essa idade. Já é comum jovens de 18 a 25 anos utilizarem antidepressivos, quando, na verdade, os problemas que um jovem tem são absolutamente naturais. E se você comparar as nossas gerações atuais, com, por exemplo, o Luciano falou na última aula lá que ele tem 19 anos. O pessoal que tinha 19 anos no século passado estava indo lutar na Segunda Guerra Mundial, cara. Vocês já viram aquele filme lá que tem o dia D, na Normandia, os soldados americanos desembarcando naquela praia para derrotar as forças do eixo, né, na Segunda Guerra Mundial? Porque se o Hitler, Mussolini e o Japão, na época, que estava aliado também, se eles tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, estava todo mundo fudido, de verde e amarelo. Então, o herói é aquele cara que pulou naquela praia lá, cheio de metralhadora, comendo na alta, rasgando todo mundo. Aquilo era um herói. Mas o herói hoje é o cara que está no BBB. Hoje você pega o celular aqui, ó, e você consegue ver o dia a dia do Neymar. Então, o jovem se compara com o Neymar, por exemplo. Então, ele vai ficar deprimido. Não tem como ele ficar feliz. Ele vai se comparar com o Neymar, pô, com o Ronaldinho Gaúcho, com a Luísa Sonza, a menina, a jovem, né? Vocês aí também, que são jovens, né? Tem como vocês se compararem com a Luísa Sonza, que não precisa estudar, ela não precisa lavar louça, ela não precisa lavar roupa, não precisa cozinhar. Ela só vai para a academia. Precisa acordar todo dia às 6 horas da manhã. A Luísa Sonza, ela acorda a hora que ela quer, vai para a academia malhar, porque aí ela tem que manter o corpo bem definido, né? Tem uma equipe que faz aquelas músicas péssimas para ela, ela vai, canta. Tem uma equipe de marketing que faz ela ficar em alta, ela vai, casa com o Whindersson Nunes lá, separa do Whindersson Nunes, trai o cara e tal. E é isso aí. Agora, se você for se comparar com ela, não tem como você ficar normal, você vai ficar deprimida. Então, falta inteligência para lidar com isso, né? Vocês veem lá, alguns de vocês, talvez, se eu tenha aceitado lá no Instagram, eu nem uso isso aí. Para que eu vou ficar usando esse negócio? Pá? Só uso para ver os memes, né? Que são engraçados. Tanta gente... teve uma vez que aconteceu um negócio interessante, já que a gente está nessa aula de fármacos que atuam no sistema nervoso central, né? Tinha uma menina que eu estava trabalhando na farmácia lá em Resende, aí ela era cliente lá, né? Fez amizade e tal, adicionou. Aí eu vi as fotos dela, né?
indo nos bares lá em Resende e tal, ia para Penedo, pá. Aí um dia ela me mandou mensagem, e foi por isso que ela me adicionou. Ela queria medicamento controlado sem receita. E quando você olhava o Instagram dela, uma pessoa extremamente feliz. Era um final de semana na praia, outro na balada, outro na montanha, outro numa festa. Então tá todo mundo assim, vivendo de aparências. E na hora que bate a realidade, a pessoa quer se dopar com um raio do remédio desse. Né? Contando com os profissionais que prescrevem, ocorre uma grande medicalização. É por isso que a gente tem que estar preparado para orientar corretamente os pacientes e tal. Certo? Certo. Como dizia minha mãe, isso é falta de um tanque para lavar. Isso aí. Só desligar a rede social, fazer exercício físico, tá ótimo. Ué. Já Não ajuda precisa nem do bastante. remédio. Isso Sim. aí. Eu concordo também. Menino, acorda 4h20 da manhã, vai trabalhar, estuda, que você não tem tempo nem de ver nada. É isso aí. Só que, quando você fala isso para a pessoa, ela quer a saída mais fácil, né? Quer tomar Processa a gente. Processa a gente mesmo. E mesmo assim, É arriscado se apanhar ainda. ela não quer ter essa dificuldade. Você acha que ela vai querer se expor, né, a fazer um exercício, a mudar a rotina, ou vai simplesmente tomar aquele comprimido? Tomar o comprimido é muito mais fácil, né? Será que tem um chiado aí? Será que é algum microfone de vocês que está ligado? Mais fácil, mais cômodo, mais tudo. Ué. As pessoas não querem ter trabalho, né? Aqui, mas também hoje tudo é muito fácil. Você quer comprar um troço, você usa aqui o celular. Você quer trocar o canal, você usa o quê? Controle. Tudo é muito fácil hoje em dia. Tá tudo muito acessível, né? Muito. Gostaria que, se possível, explicar ou comentasse como as doenças psicossomáticas afetam pior a doença física. É um tema difícil, hein, Rafael? Pô. Eu tenho que me preparar para explicar isso aí. Deixa para a próxima aula. Vou anotar aqui isso. Que aí depois a gente comenta a respeito das doenças. Agora não é atacando e nem defendendo, não, que opinião cada um tem a sua, né? Mas nem todo mundo entra em certas coisas por falta de serviço. Conheço pessoas com 2 empregos, pessoas que têm família, pessoa que aparentemente é feliz e do nada, um dia, foi lá e pulou da ponte. Ela trabalhava, ela tinha ocupação, provavelmente se lavava roupa, eu não sei que não precisava, tinha dinheiro. Né? Então. Então, assim, em todo caso é aplicado. Realmente, hoje em dia há um abuso do uso de fármacos para certas coisas, mas nem em todo caso é o mesmo. Isso, vamos dizer assim, não dá para prever o que acontece, né? Só que quando a pessoa tem essas ocupações aí, geralmente, ela consegue contornar melhor os problemas, porque ela costuma cair, né? Agora, quem não aprendeu a cair, no dia que cai,
aí toma uma medida drástica dessas, você entendeu? Mas, professor, as pessoas julgam muito. Tipo, você pode falar mesmo quando você passa por uma situação. É Quando você tem verdade. por perto, quando você vive com uma pessoa. Igual minha mãe trabalha, vive a vida dela. Então não tem um motivo, ela é à toa, não tinha nada para fazer, então ela vai pra lá e se matar. Não, a questão é Tem que uma comparação interessante. Uma chuva boba, uma chuvinha assim de final de tarde é fatal para a formiga. Para o peixe, uma tempestade é relevante. Então, não tem como você falar assim. Se para você é falta de serviço, beleza, mas tem gente que trabalha, que estuda, que tem tudo. Às vezes tem dinheiro, às vezes tem de tudo. Igual eu tô estudando aqui, tô com essa matraca aqui atrás de mim. sim, Mas, e a né? depressão, ela é mais... Mas aí que tá, por que ela é mais recorrente justamente nas pessoas que têm de tudo? Vocês já viram um pedreiro com depressão? Não. Eu vi uma semana aqui. Tem 2 meses que enfiou na frente do trem aqui. O cara não apresentava nada. E aí? Olhou pro trem, foi lá e deitou no trilho. Mas é que a doença, depressão, virou algo que se capilarizou mais nas classes mais altas, que têm condição de comprar os medicamentos. Não, professor, tudo bem. Só que Isso é igual lá no nítido. BM, tem uma menina que faz fisioterapia. Ela tem 15 anos de idade. Ela se jogou na frente do trem. Por quê? Não, isso aí Porque não ele dá é para saber. adolescente, entendeu? Tipo assim, tá passando por um momento só porque ele é adolescente, ela fez isso. Não Não, tem como julgar a pessoa. não tem como, é lógico que não. Mas eu estava chamando a atenção para vocês o fato de que tudo virou motivo para medicalizar. Então, vão existir os casos em que esses problemas psicológicos, desencadeados aí por traumas, por alguma questão da vida pessoal, né, vão chegar a esses extremos, sim. Só que hoje, tudo virou motivo para medicalizar. E é essa medicalização, sem necessidade, que pode estar aumentando esses casos. Como eu disse aí, ó, fluoxetina, 18 a 25 anos, pode surgir a ideação suicida no paciente. Não é que, quando a gente fala assim, quando alguns alunos comentaram, né, falta do que fazer, em que sentido vocês têm que entender isso? As pessoas não estão sofrendo mais, elas não querem sofrer, e sofrer é natural. Então, por exemplo, você perde o emprego. Perder o emprego é natural. Não quer dizer que você está empregado, que você vai trabalhar no mesmo lugar para sempre. Só que, hoje em dia, quando se perde o emprego, é diferente de no passado perder o emprego. Hoje em dia, a pessoa já entra num estado em que, se ela procurar o médico, é prescrito um antidepressivo, sendo que não é necessário. Ela precisa ser estimulada a superar isso de outra forma, que não seja o medicamento. Você entendeu? E quando começa a aplicar muito esses medicamentos numa população, começa a surgir uma série de problemas. A coisa piora. Então, perdeu o emprego, o falecimento de um parente. Na roça, antigamente, falecia alguém, o pessoal reunia a família, vinha parentes de outros lugares para velar o corpo e tal. Hoje em dia, quando morre alguém, está todo mundo trabalhando. Ninguém vai lá velar o corpo. Você não tem sequer o apoio dos seus familiares. Isso mudou. E aí, a pessoa está lá chorando no velório, chega alguém, você quer um remedinho? É esse tipo de medicalização que está ruim. Sendo que só uma conversa talvez iria melhorar. E tem que deixar a pessoa sofrer mesmo. Tem que deixar chorar, tem que deixar desabar, tem que viver o luto. Faz parte. Mas a gente está sempre querendo se dopar. No momento, na moda atual, né, como a gente comentou. E isso é uma cultura que se impregnou na nossa sociedade. E que a gente, no dia a dia, quando está fazendo a dispensação desses fármacos, percebe.
Quem estava trabalhando na drogaria percebeu o aumento do número de caixas de medicamentos antidepressivos depois que começou a pandemia. A legislação para adquirir esses fármacos estendeu o número de comprimidos que era possível de adquirir com as receitas. Eu já não lembro direito como é que aumentou, mas, se não me engano, acho que podia pegar para 3 meses. Não, podia pegar para... Mas isso acho que foi com a pandemia. Foi com a pandemia. Podia pegar Pode pegar para 3 meses. 3 meses, né? Podia pegar para 1 mês, certo? Certo. E aí passou a poder pegar para 3 meses. Aí vinha a galera comprando na alta, já pegava para 3 meses mesmo, e aumentava. Sabe-se lá o que ia ser feito com esses 3 fármacos a mais? É isso que é. Não sabe o que a pessoa vai fazer. Então, Vou dar 3 caixas de remédio para uma pessoa depressiva. que o 90 problema comprimidos. não é nem no fármaco, igual a galera de 18 a 25. O que essa galera é normalmente? Não são todos, lógico. Mas a maioria o quê? É da balada, da bebedeira, é isso, é aquilo. Mistura com fármaco, o tico e o teco vão entrar em atrito. E as drogas de abuso? Também. Então, pessoal, se a regra era pegar para 1 mês o seu benzodiazepínico, então você pegava lá uma caixinha. Agora você tem 3, e aí você vive um isolamento social. Você passa a ter um inimigo invisível, desconhecido, que pode a qualquer momento te matar. Você para de conviver com seus familiares. O que você acha que vai acontecer com esse paciente? Ele vai aumentar essa dose, pô. Porque aumentou todos os fatores que causam uma depressão nele, certo? Ou uma ansiedade. Que é o jeito, entre aspas, de se sentir melhor. É o jeito, entre aspas, de se sentir melhor. Então, o que essa pandemia trouxe, e isso não é algo que a gente pode perceber no momento, mas certamente haverá desdobramentos para isso será estudado, foi um aumento generalizado dessas automedicalizações, falsos casos, falsos positivos, né, para a ansiedade, porque é normal sentir dor, ansiedade. Pô, vocês acham que, por exemplo, teve uma vez, o dia antes de eu fazer a prova do doutorado, eu não consegui dormir. Eu fiquei muito ansioso, não fechei o olho a noite inteira, rezei pra caramba. E fui lá e passei na prova. Agora, se eu fosse uma pessoa hipocondríaca, né, já ia querer tomar um remédio para isso. Talvez isso me prejudicasse mais no dia seguinte. Poxa, quantas vezes eu passei madrugada estudando preocupado, ansioso, com provas também. É normal, pô. É que nem eu. Nunca tinha tomado nada na vida. E o meu filho, do nada, eu convulsionei, a pressão subiu, do nada. Um dia normal. Não tinha apresentado nada o pré-natal inteiro. Um dia normal, a pressão subiu, convulsionei, fizeram a cesárea e tiraram ele às pressas. Então, ali no centro cirúrgico, eu já tive uma crise de alguma coisa ali. Uma convulsão que, aparentemente, eu nunca tive antes. Sim. Aí eu fui para o CTI e ele para a UTI neonatal. Ver meu filho entubado, pesando menos de 1,5 kg, com certeza mexeu comigo. Na hora ali, tudo normal, a vida seguiu. Só que depois, até mesmo depois que ele teve alta, eu comecei a estar em casa, no dia a dia, no cotidiano, e começar a bater uma fobia, um medo, uma coisa que nem eu sabia da onde que estava vindo essa ameaça, o que era. É uma falta de ar que você não sabe, e isso no dia a dia. E eu levei quase 1 ano para ir ao médico, e só fui por quê? Porque eu estava trabalhando numa área estressante, que era telemarketing, e ao ponto de eu começar a atender ali, de eu começar a suar frio, de eu engasgar, não conseguir falar, não consegui ter assim, iniciativa do que eu vou fazer, do que eu vou falar, o que eu vou apertar, você fica sem ação. É isso. E quando você começou... vomitando, aí no médico, fazer endoscopia, fazer isso, fazer aquilo e não ter nada.
aí que foi pro neuro. Então, assim, não é uma coisa que... Entendeu? Não é uma coisa normal isso. E quando você começou a tomar esses medicamentos na consulta, Não né? melhorou de cara, mas assim, essa questão de do nada, você tá andando, você tá normal e você paralisa e começa a tremedeira, você começa com aquela fobia, falta de ar. Ele tirou isso. E você já começou, era a primeira vez que você utilizava um medicamento que iria atuar a nível do sistema nervoso central, era a primeira vez? Primeira vez, mas não começou de cara com medicamento. Primeiro eu passei por outras avaliações Aí, isso é para o poder certo. entender. Só que não acharam uma causa assim. Falaram assim, pode ter sido o trauma do nascimento da criança, de ter visto a criança entubada? Pode, mas só que foi antes dele nascer. Simplesmente disparou no dia que ele nasceu. Aí foi direto para o neuro, né? Aí o neuro fez exame, fez tudo e entrou com o medicamento, mas foi aos poucos, entendeu? Não foi assim, toma toda hora, não. Isso é a conduta correta. Só que, como a Poliana disse, né? Com a mãe dela, não teve nenhuma outro tipo de análise, exame, uma ultrassonografia do cérebro para ver se estava tudo correndo bem. Foi só, toma isso aqui que você vai se sentir melhor. Igual, eu ficava em casa cuidando de criança, tinha crises horríveis de pânico, de medo. Hoje em dia, já trabalhei em pronto-socorro, centro cirúrgico, e de madrugada, para não dormir, eu entrava para a cirurgia junto, porque se ficasse na farmácia lá sozinha, eu ia dormir na mesa. Então, eu ficava junto com o anestesista, porque ele que mais ia precisar de mim mesmo. Nunca mais eu tive. Enquanto fazia o uso do medicamento, a crise sumiu completamente. Aí veio a gravidez. Até que eu andava no meio de CTI, lá onde eu trabalhei um período empurrando carrinho de dieta, via todo mundo com Covid entubado ali, pronado. É uma cena que você vê o ser humano assim, e se fosse em outros tempos, com certeza que ele ia mexer muito comigo. Não é que eu fiquei insensível, mas assim, o fármaco ajudou a não pirar, vamos botar assim, né? E por quanto tempo você ficou usando o medicamento? Então, meu filho tem 5, eu faço uso há 2 anos e pouco. Ou seja, eu ainda demorei muito para iniciar com o medicamento. E não foi um de cara, foram várias tentativas. E alguém já falou em desmame do medicamento para você? Já citou? Ia começar o desmame, só que aí eu tive que parar de uma vez. Aí que deu a merda, que tudo que eu consegui nos anos eu descontrolei no mesmo dia. Sim. Aí, pessoal, nós já temos aí um exemplo dentro da nossa turma aí do porquê não se deve interromper de forma repentina a utilização desses fármacos. Isso aí é geral para todos os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Por que com o ano você não fez o desmame, Fernanda? Quando começou, eu voltei a minha pressão subiu muito. Não controlava com remédio de pressão. E o dia Mas que eu tomava... você toma remédio para pressão também? Quantos remédios você toma, Sô? É só o de pressão e o ansiolítico que eu tomava, porque o de pressão sozinho eu não conseguia. Aí eles entenderam que o quê? Provavelmente o fundo da pressão alta é mais, não é psicológico. E como não sei que eles falar. avaliaram que você tinha pressão alta? Eles mediram sua pressão durante quanto tempo? Minha pressão quantos dias? É alta todo dia. Se eu medir agora, mesmo com o metildopa ali, ela é altinha. E a minha família inteira é hipertensa, inteira. Não, mas sua família inteira ser hipertensa não significa que você seja. Não, mas ela é. Eu faço controle de PA há muito tempo. Fizeram um controle, então, da sua pressão Muito arterial? tempo, muitos anos que eu faço, desde os 26 anos de idade, que eu já apresento hipertensão. Só que na época eu controlava com academia, eu tinha um SOS em casa, por caso dos picos. Mas eu não fazia uso contínuo. Mas depois que eu tive pré-eclâmpsia, aí virou contínuo. Entendi. Viu, pessoal? Fizemos uma consulta aqui da Fernanda com o farmacêutico. Ô, professor. Oi. O alprazolam é para esse tipo de crise? O alprazolam é um benzodiazepínico também.
Já vou dar um spoiler aqui, então, já que vocês estão me enrolando, que vocês são fogo, né, cara? Vocês começam a me pegar na conversa, só na malandragem, para eu não dar É quando o aula. assunto é interessante. Malandragem total. Se a gente não interage, reclama. Interage Aí a demais. gente fala demais, Exatamente. também. É, porque aí já é malandragem de vocês, né, cara? Mas vamos lá, ó. Terminal Eu ia falar isso axônico. agora. Se pergunta é ruim, se não pergunta também é ruim. Pô, não, tem que ser assim mesmo, pessoal. Tô zoando, pô. Tá vendo como é que vocês são super sensíveis? Não pode nem zoar. Ó, terminal axônico. Vamos falar aqui do alprazolam, né? O alprazolam, ele não está aqui dentro do neurônio, não. Quem está aqui dentro do neurônio, dentro dessa vesícula, é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Eu falei para vocês que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, quando ele é liberado aqui, ele entra em contato com o seu receptor pós-sináptico, que, diferentemente do que a gente viu ali até agora, em vez de abrir um canal de sódio sensível à voltagem ou cálcio sensível à voltagem, ele abre um canal de cloreto. E o cloreto é positivo ou negativo? Tabela periódica, família 6A. Negativo. Muito bem. Cloreto é negativo. Vocês lembram que eu disse que, no exemplo anterior lá, tinha sódio do lado de fora, né? Então, do lado de dentro estava negativo. Quando o sódio entrava, despolarizava a membrana, porque aí aqui dentro ficava positivo e aqui fora negativo. Como o GABA é o GABA que faz isso aqui que eu vou explicar, tá? Só o GABA. Como o GABA atua nos canais de cloreto, e aí entra cloreto para a célula, ele hiperpolariza negativamente a membrana. Então, o cloreto, quando entra, dentro fica muito, 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 muito negativo. E fora fica muito, 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 muito positivo. A gente chama isso de hiperpolarização. Então, qualquer outro neurotransmissor que queira despolarizar essa membrana vai ter muita dificuldade, porque vai ter que entrar muito sódio para despolarizar uma membrana dessa, que está extremamente negativa no meio intracelular. É por isso que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Os benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, eles se ligam aqui no mesmo canal de cloreto do GABA, só que numa região diferente. E aumentam a afinidade do GABA pelo canal de cloreto. Então, quando você usa o benzodiazepínico, ele liga aqui nesse canal de cloreto e melhora a afinidade pelo GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que hiperpolariza a membrana e impede a passagem de outros sinais elétricos. Porque os outros neurotransmissores que abrem canais de sódio sensíveis à voltagem, abrem canais de cálcio sensíveis à voltagem, não conseguem despolarizar essa membrana mais. Então, a função do benzodiazepínico, do Rivotril, clonazepam, alprazolam, diazepam, é hiperpolarizar a membrana, é parar qualquer emoção que a pessoa esteja sentindo, é desligar o sistema nervoso central. Então, ela é usada como antidepressivo, porque se a teoria, né, é essa. Se a pessoa está sentindo depressão, tem neurotransmissores aqui provocando essa depressão.
como eu hiperpolarizo a membrana utilizando o benzodiazepínico, vai parar a neurotransmissão relacionada com a depressão, vai desligar o sistema nervoso central. Se a pessoa tem uma insônia, é lógico que tem que ser uma segunda alternativa para a insônia, não é o medicamento de primeira escolha, tá? Mas pode ser utilizado na insônia porque, como desliga o sistema nervoso central, nenhum impulso passa mais aqui, em todos o trilhão de sinapses, todas as sinapses estarão hiperpolarizadas. Então, naquele 1 trilhão de sinapses que o paciente tem, não vai passar nenhum impulso. O que aconteceu? Desligou o sistema nervoso central. Então, ele serve para o controle de uma pessoa que está muito nervosa, muito ansiosa, muito deprimida. Só que na depressão, comumente, ele é utilizado junto da fluoxetina. E é utilizado para a pessoa conseguir dormir, né? Na depressão também. Respondi parte da pergunta? Charles, né, que perguntou? Alô? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Então, o benzodiazepínico é usado para isso. O que tinha perguntado mesmo? Para que era usado? Acho que ele deve ter saído. Mas é isso aí, meus amigos. Eu gostei muito da participação O de microfone vocês. travou, ia falar. Pode falar. Não, pode deixar, pode deixar. Já falei demais hoje. É bom demais quando vocês participam. Eu estava zoando, pô. Gosto muito de... É isso que é ensino. Não, mexeu com os nossos sentimentos, já era. Vocês estão hipersensíveis. Essa geração é hipersensível. Vou lá para a rede social fazer drama agora. Você não pode nem zoar mais o aluno, que ele já fica com essa, né, se fazendo de vítima. Eu aceito meio ponto como desculpa. Ô, louco. Aí, tá vendo? É uma tentativa de extorsão de ponto aqui ao vivo. Vai ficar gravado, hein? Mas essa é a hora que a gente mais aprende, quando a gente conversa Isso assim. daí é reconhecimento da nossa participação, é diferente. Eu vou querer ver os cadernos de vocês, o que vocês usaram para estudar. Eu vou usar isso para ajudar a avaliar esses 2 pontos também. Os resumos que Está vocês aqui fizerem, fotografado. os Eu não resumos vai que vocês entender nada. fizerem à mão do Hang, que eu já ensinei vocês a baixar hoje na prática. É isso que vai ser os 2 pontos. Então, por exemplo... Tá com o link aí que eu perdi o link, eu entrei um pouquinho depois. não está gravado não. Você acha que eu ia gravar aquela contravenção? Não posso gravar aquilo. Pega com seus Pode colegas. ser no WhatsApp. Se você, por exemplo, na próxima aula me mostrar um resumo que você fez de um dos capítulos aí, da sessão 3, por exemplo, de um dos Eu capítulos vou da ligar sessão a 3... câmera só para te mostrar que meu programa pro final de semana. Pera aí. Final de semana é livre, pô. Você nem tem que cuidar de menino. Vai ter que capinar uma roça? Não vai. Pior que a câmera do notebook é ruim. Eu fui lá na biblioteca e falei, eu quero o livro que estava com o professor Antônio. A menina trouxe os 2, só que eu trouxe um só porque é muito peso. Você pegou o livro? Que milagre, ó. Eu acho que eu estou fazendo uma revolução nesse curso de farmácia, viu? A turma que formou aí formou sem ninguém pegar nenhum livro. E agora vocês, já no 5º período, já estão usando a biblioteca. Isso é um milagre. Ó, que maravilha aí, ó. Parabéns. Agora tem que abrir ele, tá? Abre o livro. Primeira coisa que você vai ler é o sumário, encontrar onde é que estão as informações, e aí pode pôr ele assim, ó, em pé, apoiado na parede, e escrever. Escreve, 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 escreve. Assim é que se estuda. Beleza?
Em vez de começar pelo menorzinho, eu peguei a Bíblia logo, entendeu? Isso aí. Vamos ver se eu vou renovar para a semana que vem. Renova Só já. bota, eu tirei foto do que interessava, já taquei pro computador, vou devolver. Agora ele não, ele eu quero ler com carinho. Isso aí. A gente tem que pegar amor pelos livros. Isso é que é aprender de verdade, tá? Os meus que eu peguei aqui, eu não devolvi, vou ter que pagar a multa. Amanhã, não. Semana que vem eu levo lá. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, é isso, meus amigos. Semana que vem a gente continua no presencial, né? Vai ser melhor. Vai ser melhor. A gente termina essa aula no presencial, então. Falou? Tchau, professor. Boa noite, bom final de Boa noite. semana. Para vocês também, bebam com moderação. Não façam coisas muito drásticas aí, coisas que possam levar a problemas de saúde. Se alimentem bem, descansem, estudem, durmam bem e fiquem com Deus. Amém, professor. Você também. Valeu. Boa noite.